O juiz da Vara da Infância e da Juventude de Rio Preto, Evandro Pelarim, disse que a vacinação de crianças contra a Covid-19 é obrigatória e que os pais que deixarem de imunizar os filhos podem ser multados, processados e até perder a guarda. Na cabeça do juiz de 44 anos, a resistência dos pais é um crime e coloca em risco a saúde alheia. Segundo Pelarim, a partir do momento em que a Anvisa aprovou o imunizante para essa faixa etária, torna-se obrigatória a vacinação. Aspas, a lei não fala de vacina B, X e Y. Está na lei, tem de cumprir. Caso o pai descumpra a lei, é determinado que o conselho tutelar leve a criança até o posto mais próximo. Os pais respondem pelo crime de periclitação da saúde. Eles correm o risco de perder a guarda dos filhos. Ainda também relacionado ao tema, mais uma notícia. O PT acionou o STF para que o governo federal explique os critérios utilizados para a elaboração da consulta pública sobre a vacinação de crianças contra a Covid-19. O pedido foi feito dentro de uma ação já apresentada pelo partido para que as crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas antes da retomada das aulas. O recurso é relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski. Augusto Nunes, como é que você avalia essa interferência da Justiça, Augusto? Bom, primeiro eu vou desejar, eu estava esperando a volta da Ana Paula para desejar a todos aí, né? Boa noite, ó, Marcelo, boa noite, compadre Zé, meu irmão caçula Guilherme e a querida Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. Também queria agradecer a extraordinária audiência da TV Jovem Pan News. Daqui a pouco estaremos vendo todos os concorrentes pelo retrovisor. Vamos começar o caso de Rio Preto pelo fim. Esse juiz, é preciso citar o nome, Evandro Pelarim, é uma perfeita besta quadrada. Vamos lá. Uma das premissas da justiça brasileira informa que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei que descumpriu para ser inocentado. Isso não pode. É um absurdo, mas todos os brasileiros têm de conhecer todas as leis. Assim, a justiça age, com base nessa premissa. Essa premissa, pessoal, só serve para reforçar o seguinte: você só cumpre a lei que existe. Existe alguma lei que torna a vacina obrigatória? Existe alguma lei que obriga a vacinação infantil? Foi decidido por quem? Pelo juiz? Com base em que o juiz ameaça tirar a guarda das crianças? O que ele entende disso? Quer dizer, ele tem 44 anos, então pelo menos há 30 deixou oficialmente de ser moleque. Como é que pratica uma molequeira dessa impunemente? Se o Conselho Nacional de Justiça fosse menos corporativista, esse juiz já estaria internado aí por senilidade precoce. Tá? Ou então internado em alguma dessas casas aí para menores infratores, como moleque que é capaz de ameaçar uma cidade inteira com a retirada da guarda. É nisso que dá o autoritarismo incentivado pelo PT, porque o PT gosta de ditaduras. Gosta desse juiz. Esse juiz pode declarar o voto, aí a gente antecipa aqui, esse é Lula. Claro, ele adora uma atitude fascista, essa sim. Agora, tira a guarda de quem? Os advogados, se tivessem mais vergonha, os dirigentes da OAB, já entrariam com alguma ação contra esse juiz, pedindo o afastamento do cargo. Porque o que ele está praticando, esse tipo de intimidação, é crime. Como é que funciona aí nos Estados Unidos, Ana? Matos, um juiz aqui tentou fazer isso, mas ficou muito ruim para ele. Ele teve que reverter, né, a sua decisão. Mas, Matos, eu queria focar no seguinte: aqui no nosso programa, o jornalismo é levado a sério e todas as nossas opiniões que refletem aí também o que nós pensamos pessoalmente, elas são dadas embasadas em opiniões médicas, em pesquisas, nos próprios documentos, por exemplo, da FDA, das agências sanitárias pelo mundo, das agências farmacêuticas. E, nesse caso, também não foi diferente. Eu entrei em contato com uma juíza e 2 membros do Ministério Público para saber
qual a opinião técnica em relação a isso. Então, eu gostaria de ler a mensagem que eu recebi tanto da juíza como dos 2 membros do Ministério Público em relação a isso, porque eu perguntei se isso era legal, se era possível um juiz fazer isso, o juiz Evandro Pellarin, e a mensagem, uma das mensagens que eu recebi foi a seguinte: o artigo 14, no inciso 1º do ECA, diz que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. O artigo 14 diz o seguinte: o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitárias para pais, educadores e alunos. Aí o inciso 1º, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Entretanto, para uma vacina ser considerada obrigatória, não basta ela ser aprovada pela Anvisa, mas sim ser inserida no Plano Nacional de Imunização, conforme Lei 6.259/75. O artigo 3º dessa lei, Matos, mostra claramente que existem vacinas obrigatórias e não obrigatórias. E aí ali diz o título 2º do Programa Nacional de Imunizações. Artigo 3º, cabe ao Ministério da Saúde a elaboração do Programa Nacional de Imunizações, que definirá as vacinações, inclusive as de caráter obrigatório. E aí a opinião ali da juíza e desses 2 membros do Ministério Público é a seguinte: a vacina contra a Covid não consta no calendário vacinal obrigatório. Entretanto, mesmo que a vacina contra a Covid seja inserida no calendário vacinal futuramente, 2 questões devem ser observadas. Primeira, trata-se de vacina experimental e, portanto, eventual inclusão deverá ser objeto de discussão judicial. Segundo ponto a ser considerado: a perda da guarda deve se dar em situações de negligência familiar extrema, o que não é o caso de não vacinação por suspeita de ineficácia ou perigo para a criança. Nesse caso de vacina experimental, a suspeita é justa e os pais que assim o fazem estão zelando por suas crianças e não o contrário. Então, essa é uma opinião técnica de uma juíza, 2 membros do Ministério Público. Lembrando também, por exemplo, Matos, que as testemunhas de Jeová, se eu não me engano, acho que o Zé comentou isso essa semana, eles são contra, né, a transfusão de sangue, no entanto, eles não perdem a guarda das crianças, né, que já houve caso de hospitais necessitarem da transfusão de sangue, o hospital entrar com uma ação, conseguir eliminar para fazer a transfusão de sangue na criança, mas os pais não perderam, né, a guarda da criança. Então, esse juiz aí, o Evandro Pellarin, ele está de acordo com o ECA e não está de acordo com a lei do PNI. Isso foi a consulta técnica que eu fiz hoje. Muito bem, Ana, nós vamos continuar a debater esse tema, mas agora mais um rápido intervalo. Já voltamos aqui nos Pingos nos Is. Os Pingos nos Is. Se eu disser que existe um olhar que cuida das pessoas que você mais ama e que pode ver o passado com sabedoria, o presente com clareza e prever a evolução do futuro. E no fim do dia, tudo que você sonhou, construiu e lutou para conquistar estará protegido sob o olhar dele. E esse olhar onisciente e onipresente está sempre em tudo que importa para você. Você não gostaria de conhecê-lo? A Concreserve está presente nos mais importantes projetos da construção civil. São 36 usinas produzindo anualmente mais de 2 milhões de metros cúbicos do melhor concreto usinado do Brasil. Atendemos obras residenciais e grandes projetos com uma frota mais moderna do mercado. Compromisso com os nossos clientes desde a produção até a entrega do concreto com qualidade e preço justo. Concreserve, há 17 anos realizando projetos e concretizando sonhos.
Fiuza, também quero ouvi-lo justamente sobre esse tema. O juiz aí da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, Evandro Pellarin, ele garante que os pais podem perder até a guarda do filho se não vacinar contra a Covid-19 as crianças. Fiuza, 2 minutos para você, Fiuza. É um completo irresponsável, é uma decisão insana, ilegal. E eu quero dizer o seguinte, Matos, personagens, servidores, né, como esse Pellarin, eles estão provocando a revolta da população. Aí vão dizer aqui, não, mas você está querendo dizer que há um conflito maior do que de fato há. Não, eu estou constatando o que posturas insanas como essa estão trazendo para a população. Eu vou dizer aos senhores, os senhores estão brincando com fogo. Os senhores estão incitando uma revolta popular. Um pai que lê o anúncio da Anvisa, vacine a sua criança, seu filho, e espere no posto 20 minutos para ver se ele vai ter falta de ar, para ver se ele vai ter dor no peito, para ver se ele vai ter palpitação. De uma vacina que está em desenvolvimento e que o próprio fabricante informa que terá estudo com duração de 5 anos para aferir justamente sequelas cardíacas. Isso é uma completa insanidade. Esse pai olhará em volta, não lendo essa imprensa podre, fazendo lobby, mentindo, dizendo que a Covid virou uma das principais causas de mortalidade infantil. Vocês são mentirosos, vocês são canalhas. Então esse pai olhará em volta não para essa imprensa falecida, ele olhará em volta para a sua coletividade e vai querer fazer o balanço de riscos. Como de que forma a Covid está afetando crianças? Olhem e acreditem nos seus olhos. E ele vai ver esse anúncio da Anvisa, ele não vai querer levar, possivelmente. Eu não estou fazendo juízo nenhum, mas eu sei que muitos não vão querer, não querem e não quererão. Ficar 20 minutos esperando para ver se a criança vai ter falta de ar, se a criança vai ter palpitações, e 5 anos para ver se a criança vai ter sequela cardíaca, seus irresponsáveis. Então, esse pai pode decidir que ele não quer vacinar a sua criança, o seu filho, e vem um juiz desse e quer arrancar esse filho desse pai, surfando no lobby. Vocês não acham que isso vai incitar uma revolta popular? Eu espero que não. Eu espero que a razão, uma nuvem de razão, de decência e de lucidez recaia sobre a população e as autoridades, mas não é isso que está aparecendo. Então nós estamos, de fato, diante de autoridades que estão brincando com direitos da população. E quando ela vê que ela perdeu os seus direitos, vocês não tenham dúvidas que ela irá ao conflito. Nós estamos de volta para toda a Rede Jovem Pan. Quero ouvi-lo também. 1 minuto para você, José Maria Trindade. Certo, olha, uma vez conversando com o ministro do Supremo Tribunal Federal sobre uma medida que ele tomou de determinar que o Ministério da Justiça comprasse um remédio carésimo, 12 milhões de reais. O remédio não tinha nem a promessa de cura, era apenas atenuante, 12 milhões de reais custava o medicamento. E aí eu conversando sobre essa medida, e ele dizia o seguinte, olha, a lei, a criação do SUS institui exatamente isso. O Estado é responsável pela saúde e o SUS tem que bancar. Aí ele próprio admitindo que havia exageros, por exemplo, num remédio tão caro assim. Existem remédios que custam aí 20 milhões de reais a dose e é atenuante, não é cura. E aí ele dizia, eu cumpro a lei, sou ministro do Supremo. Se acham esquisito, que mudem a lei. Este é o caso. O ECA fala em obrigatoriedade de vacina e punição ao pai, não perda de guarda. Isso é uma medida muito
brusca, bem além da legislação. Mas a punição do pai por não vacinar um filho que esteja, a vacina tem que estar no plano nacional. E no dia 5, o ministro da Saúde vai definir se esta vacina entra ou não no plano.